Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui para continuar o nosso estudo, a nossa meditação na palavra do nosso Papai, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento desse Deus e nos preparar cada dia para morar no céu com Ele, né? Então, nós continuamos aqui no capítulo 21 do livro de Deuteronômio. Se alguma pessoa for encontrada morta no campo, na terra que o Senhor teu Deus te concede para que dela tomes posse, sem que se saiba quem o matou, os anciãos e as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância. Então, os anciãos, as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades que se localizarem ao redor da vítima. Depois, as autoridades da cidade mais próxima ao cadáver apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho, sobre a qual nunca foi colocado jugo, e a conduzirão a um vale das terras nunca aradas, tampouco semeadas, onde existe um ribeiro de águas que correm permanentemente. Então, neste local, sobre a torrente, quebrarão o pescoço da novilha. Depois se aproximarão os sacerdotes levitas, pois foram eles que o Senhor teu Deus escolheu para o serviço e para que abençoe em nome do Senhor, cabendo-lhe também resolver qualquer litígio ou crime. E todas as autoridades da cidade mais próxima ao morto lavarão as mãos sobre a novilha, desnucada sobre a corrente das águas, fazendo a seguinte declaração: nossas mãos não derramaram esse sangue inocente, nossos olhos nada testemunharam. Aceite, ó Senhor, esta propiciação em benefício de Israel, teu povo, a quem resgataste. Ó Senhor, não julgue o teu povo culpado do sangue de um inocente. E assim a condenação pelo derramamento de sangue será propiciada. Tu, porém, farás com que desapareça do teu meio o derramamento de sangue inocente. Porque farás o que é justo e digno aos olhos do Senhor. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos, o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista e a desejares como esposa, então a trarás para tua casa, e ela rapará a cabeça, cortará suas unhas, despirá a veste do seu cativeiro e se hospedará na tua casa. Durante um mês completo, ela poderá prantear, lamentar seu pai e sua mãe. Depois desse período de luto, tu poderás chegar-te a ela oficialmente e desposá-la, e ela será tua mulher. Contudo, com o passar do tempo, se não sentires feliz com ela, tu a deixares partir em liberdade, mas de modo algum venderás por dinheiro, tampouco tratarás como escrava, pois a tens humilhado, forçando a viver matrimonialmente contigo. Se um homem tiver duas mulheres e preferir uma delas e ambas lhes derem filhos, e o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, esse homem, quando for repartir a herança entre seus filhos, não poderá tratar o filho da mulher que ama como se fosse o mais velho, em detrimento do filho da mulher a qual ele não prefere, mas que é o verdadeiro primogênito. Reconhecerá como primogênito o filho da mulher da qual ele não prefere, concedendo-lhe porção dupla de tudo quanto possuir, porquanto ele é a primícia da sua virilidade, e todos os direitos do filho mais velho, o primogênito lhe pertencem. Se alguém tiver um filho rebelde, contudo indócil, se alguém tiver um filho rebelde, contumaz e indócil, que não aprende a obedecer o pai e a mãe e não dá ouvidos aos bons conselhos,
mesmo quando eles corrigem e disciplinam, o pai e a mãe o conduzirão até os anciãos e líderes da sua comunidade à porta da cidade. E eles denunciarão às autoridades da cidade: esse filho é por demais teimoso e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive embriagado. Então, diante desse depoimento, todos os homens da cidade o apedrejarão. Assim, portanto, eliminarás o mal do meio do povo. Todo Israel ficará sabendo do que ocorreu e ficará temeroso. Eu tô com um pouco de dificuldade com os meus óculos, queridos, mas logo vai passar. Eu já fui ao oftalmologista, já tô com a receita e logo vou fazer. Então, logo tá melhor, tá? Perdoem a minha falha nesses últimos dias, porque piorou bastante a minha visão. Se um homem culpado de um crime que merece a pena de morte é morto e suspenso a uma árvore, seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Se tu o sepultarás naquele mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição do desprezo de Deus. Sendo assim, não tornarás impura a terra que o Eterno Senhor teu Deus te dá como herança. Queridos, a melhor forma de agradar a Deus é ensinar a família sobre Ele. Não existe nada melhor, nada que agrade mais a Deus do que a gente ensinar a nossa família sobre Ele. O objetivo do Criador, o objetivo do nosso papai é fazer um avivamento espiritual nas famílias. Os mandamentos que Ele nos deu, todos os mandamentos dados pelo Senhor mostram que a família e a justiça são as grandes preocupações de Deus. E aqui nesse capítulo fica muito mais claro isso, porque nesse mundo de tanta escuridão, a gente precisa saber que o objetivo do diabo é destruir as famílias. A injustiça parece que reina, né, enquanto as famílias vão se despedaçando e perdendo a sua forma original, a forma original para a qual Deus fez as famílias. O que Deus exige do seu povo é que ele seja um exemplo para ser observado e para ser seguido pelo mundo todo. As leis que Deus entregou para Moisés e para nós, que ele entregou para Moisés, para os israelitas, para que chegasse até nós, para nos alcançar. Elas parecem muitas vezes ser muito fortes, né? Mas, apesar dessas leis todas parecerem muito fortes, elas ainda foram insuficientes para conter toda a terrível complexidade da natureza perversa da humanidade. Uma família bem estruturada nos moldes de Deus, ela é o berço de uma sociedade justa, de uma sociedade honesta, pacífica, de uma sociedade que agrada ao Criador. Mas, de outro lado, está uma família completamente desestruturada, sem regras, onde tudo é permitido. Um mundo sem regras, ele é o berço da sociedade injusta, corrupta, desonesta, insensata, gananciosa, egoísta. Essas famílias, queridos, são a alegria do diabo.
Ele faz a festa. Ninguém deveria formar uma família sem antes ler o livro de Deuteronômio. Hoje eu sei. E queridos, como eu queria ter lido esse livro antes de ser mãe. Teria evitado tanto sofrimento. Teria evitado tanta consequência de pecado para mim e para minha família. Mas hoje eu sei, o Senhor tem me abençoado com filhos maravilhosos. Por conta de saber que eu tenho me esforçado para consertar as coisas, os meus erros do passado. Nós não podemos escapar, queridos, das consequências do pecado. O pecado não perdoa. Mas o nosso papai é especialista em transformar as maldições lançadas pela desobediência em bênçãos por causa da obediência. Aqui nesse livro está a base da educação bem nos moldes de Deus, né? Como Deus queria que fosse, como Deus quer que seja. Moisés, ele deixa muito claro, né, que o papel dos pais não é informar os filhos sobre o que é certo e o que é errado. Os pais têm a obrigação de formar o caráter cristão nos filhos. O pai tem o dever de investir o tempo e os recursos para inculcar a lei de Deus na mente deles. E se depois de investir seu tempo, né, de inculcar os recursos, de usar os recursos todos, de investir todos os seus recursos, né, para formar o caráter cristão nos filhos, de ter certeza que ele inculcou, que ele botou na cuca do filho, né, o caráter cristão. Então, se mesmo assim, se seguindo todas as instruções bíblicas, o filho continuasse crescendo indisciplinado, rebelde, arrogante, estúpido, desobediente, aí a lei mandava que os pais levassem esses filhos até os anciãos da cidade para ser avaliado na porta da cidade publicamente. Isso com certeza evitaria que outros vissem e continuassem, né, seguindo esse ritmo. E se fosse comprovado que o filho é um causador de problema na família, que ele se recusa a obedecer aos pais, que ele tá se tornando uma ameaça, né, para a comunidade com as bebedices, com devassidão, que ele não tem condições de ser restaurado, então esse filho ia ser apedrejado pela comunidade antes que ele levasse outros jovens, né, outros filhos ao mau caminho. Além disso, quando ele fosse apedrejado, todos iam conhecer o fim de um filho desobediente. Esse será o objetivo, né, dessa coisa aparentemente tão forte, né? Dessa coisa tão drástica, né? Essa atitude tão drástica da parte de Deus, da parte de pais, mas só que é muito forte, sim, mas é muito grande. O objetivo de Deus é que esses pais fossem conhecidos, né? E que os outros pais vissem neles, né, que não podem negligenciar de jeito nenhum a educação no caráter dos seus filhos, no caráter cristão dos seus filhos. E outras crianças, e outros adolescentes, e outros jovens, enfim, outros homens não iam ser desobedientes porque sabiam que realmente a lei fazia se cumprir, né? Hoje em dia, a lei não tem valor nenhum, não se cumpre,
E é por isso que as crianças estão crescendo, a lei não se cumpre, os pais não têm palavra, o sim não é sim, o não não é não. As crianças estão crescendo olhando para o lado e vendo que elas podem fazer tudo o que bem entendem, agradando, fazendo festa para o diabo e provocando a ira de Deus sobre a casa, sobre a família, sobre a escola onde ele vai, sobre a sociedade. Enfim, esse filho era apedrejado e todos iam conhecer então o fim de um filho desobediente. Essa lei, como eu disse, ela visava o crescimento de uma sociedade. Na verdade, o objetivo dessa lei era conter o crescimento de uma sociedade devassa, né? Ao mesmo tempo em que o primeiro mandamento era provado no coração dos pais. Se o filho ou se Deus era quem é que estava acima de tudo, né? Quem era, se a gente ama acima de tudo mesmo a lei de Deus e Deus, ou se o filho ficava na frente, podendo desacatar a autoridade de Deus, podendo desacatar, podendo desrespeitar a Deus, desonrando o pai e a mãe, enfim, desobedecendo, né? Quando os pais amassem mais o filho do que a Deus, então, e é o que acontece, né? Quando os pais amam mais o filho do que a Deus, eles permitem que coisas abomináveis continuem crescendo. Mas quando eles amam mais a Deus sobre todas as coisas, quando eles amam a Deus sobre todas as coisas, então eles não permitem que os filhos continuem cometendo abominações a Deus, né? Porque, queridos, Deus odeia o pecado, a desestruturação familiar, da mesma forma que Deus odeia todas essas coisas. Deus odeia o pecado, queridos, e Ele odeia, Ele detesta, Ele abomina uma família desestruturada. Da mesma forma que Deus odeia todo tipo de pecado. Todas as medidas que eram tomadas para prevenir, para proteger e para corrigir. Isso prevenia os filhos e alertava os pais para que eles não fossem negligentes na educação dos seus filhos. Isso era uma forma de deixar muito claro que a rebeldia, que a perversão, que a dureza do coração não iam ter lugar na sociedade formada para o reino de Deus. Deus conhece as intenções do coração do homem. As suas leis são minuciosamente elaboradas sob medida para orientar os possíveis casos. Aqui, dos versos 1 do versículo 1 até o 9, Deus vai tratar do desprezo a um indigente, deixando claro que mesmo que ninguém saiba quem é ou quem foi, ele sabe e ele não aceita a negligência de seus filhos, nem a indiferença, de jeito nenhum. Deus não aceita a indiferença com que a gente trata o mal. O mal não pode existir no nosso meio e a gente achar que está tudo certo. Ele está mostrando que ele não aceita de jeito nenhum, que nós não podemos ser negligentes com os filhos dele, porque ele sabe quem é, cada um, e ele não aceita a negligência, ele não aceita a indiferença. Nós não podemos tratar o mal com indiferença, queridos, de jeito nenhum. E a partir do versículo 10 até o versículo 14, nós vamos ver Deus tratando dos assuntos do coração. Se um homem se apaixonasse por uma mulher dos povos conquistados, então ela devia ter o tempo para chorar a sua tristeza, ter a cabeça raspada, que significa que ela precisa ser purificada dos costumes e das idolatrias, né, do povo a que ela pertencia, que ela deveria ter as unhas cortadas e se despir das vestes do cativeiro. Isso significa que ela devia aprender a lei de Deus
e conhecer tudo sobre ele e abandonar tudo que tivesse relação ao paganismo. A partir do versículo 15 até o 17, nós vamos ver que o homem tinha que pensar muito mais, muito bem antes de se casar novamente, né? E nos versículos 18 até o 21, Moisés estava nos ensinando os pais o tamanho da responsabilidade que é educar um filho, ensinar um filho, porque quando os pais são negligentes, os filhos são rebeldes. E a rebeldia dos filhos faz com que os pais sofram 10 vezes mais na hora de entregar um filho rebelde para ser apedrejado, né? E é isso que nós fazemos, querido, quando nós não cuidamos, quando nós negligenciamos a educação cristã dos nossos filhos, quando nós não inculcamos a lei, o caráter de Deus nos nossos filhos, nós sofremos porque os nossos filhos vão sofrer muito no mundo. A gente entrega eles ao mundo, as pessoas dizem, né, eu criei filhos para o mundo. E nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos filhos para Deus. Filhos criados para o mundo são os filhos que dão trabalho, são os filhos que envergonham e são os filhos que morrem cedo, que são encarcerados. Quando nós negligenciamos o caráter cristão nos nossos filhos, quando nós negligenciamos o ensino da Bíblia, o ensino da lei de Deus e nós não exigimos que eles cumpram na nossa casa, o que acontece é que nós vamos visitá-los na cadeia ou nós vamos enterrar nossos filhos muito cedo. Isso é muito triste, queridos. É claro que tem exceções, mas a maioria dos filhos rebeldes são consequências da negligência dos pais. Deus quer que o seu povo seja um exemplo de padrão de família. A família cristã bem estruturada é um exemplo para todo mundo. E Ele quer que a gente saiba que a obediência é tão séria quanto a negligência dos pais na educação dos filhos. Essas leis todas, elas visavam ensinar, visavam proteger, evitar que o pecado fosse ganhando espaço, né? E com isso, que o mal fosse se espalhando no meio do povo. As preocupações de Deus com seus filhos são de um pai zeloso que conhece muito bem a natureza pecaminosa deles. Se as leis fossem levadas a sério e fossem refletidas em cada lar e os filhos soubessem que seus pais não ousariam desobedecer o Deus que os criou e que os salvou, se as pessoas amassem a Deus sobre todas as coisas, o mal não teria se espalhado. E hoje o mundo não seria tão ruim como está. Um simples olhar para o mundo nos faz compreender as preocupações de Deus. E aqui, a partir do versículo 22 e 23, os últimos versículos, explicam que a pena de morte na cruz era a forma mais visível. Era a forma mais visível da maldição causada pelo pecado. Querido, Jesus se fez pecado, se tornou maldito, pendurado no madeiro para oferecer perdão para nós. O madeiro é a restauração e bênção para os cristãos. Jesus é a única esperança para quem compreende estar condenado com o pecado. Ele abriu as algemas, ele é a porta. Quem entra por essa porta pratica a justiça do jeitinho que ele ensinou e que ele praticou. Jesus Cristo veio ao mundo como Filho unigênito de Deus. Ele ensinou, ele praticou a pura justiça, mostrou na prática como funcionam as coisas no reino do seu Pai. E no madeiro ele se tornou maldição para abençoar toda a humanidade perdida. Depois disso,
queridos. Depois disso, ele subiu para o céu como filho primogênito de Deus, porque ele disse assim que a todos os que de bom grado receberam os seus ensinos e creram nele como filho de Deus e escolheram seguir ele e confessaram o seu nome como seu Senhor, confessaram Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador pessoal. Ele disse assim que a estes ele mesmo deu o direito de serem filhos de Deus. Agora ele não é mais unigênito, agora ele é o primogênito de muitos, nosso irmão mais velho. Todos são criaturas, queridos, todos. Cristo fez separação entre os filhos da criação e os filhos de Deus. Naquela cruz, Cristo fez separação entre os filhos de Deus e os filhos da criação. E é aí que entra, todos são criaturas de Deus, mas só quem receber a Cristo e faz a vontade do Pai é filho de Deus. Entenderam, queridos? Muitos dizem que todos são filhos de Deus, né? Mas não. Nós precisamos saber disso. Que naquela cruz, Deus deu o direito a nós sermos filhos de Deus. Mas só é filho de Deus aquele que recebe a Cristo e que faz a vontade do Pai. E notem que não está escrito que aqueles que frequentam igreja, aqueles que têm cargos eclesiásticos, aqueles... Não são estes. É claro que os filhos de Deus frequentam as congregações. É claro que os filhos de Deus ocupam cargos, às vezes, para cuidar uns dos outros, para ensinar. Mas a maior parte das pessoas que ocupam cargos, queridos, infelizmente ainda são só filhos da criação. A maior parte das pessoas que frequentam as igrejas, as congregações denominadas cristãs ainda são filhos da criação. É preciso, queridos, conhecer essa palavra, guardar no coração e obedecer. Lembrem disso, todas as criaturas são de Deus, sim. Todos são criaturas de Deus. Mas todos são filhos? Não. Só são filhos os que recebem a Cristo e fazem a vontade do Pai. Só são filhos os que recebem a Cristo como Senhor e Salvador pessoal. E esses fazem a vontade do Pai. Um forte abraço. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém?